Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e vocês sintonizam a gente sempre pelos canais 11.2 na TV digital aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E por causa da pandemia do coronavírus, nós tivemos que modificar o programa em seu formato. O Sala de Visitas, nesse primeiro programa no formato atual, nós estaremos aqui no estúdio, eu e o repórter cinematográfico Tiago Veríssimo, e os nossos convidados estarão de forma remota, através da internet, até porque a gente precisa respeitar todas as medidas de prevenção com relação a essa pandemia do Covid-19. E o assunto do programa de hoje, vamos falar sobre a linguagem neutra. E para a gente debater sobre esse tema que está chegando no Câmara em Pauta, estamos recebendo a vereadora Noemi, a vereadora Noemi Leal, ela que é do Podemos, aqui na Câmara Municipal de Florianópolis, e o nosso convidado, o deputado estadual Ismael dos Santos, do PSD, que já está no seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Vereadora Noemi, obrigado pela sua presença e seja bem-vinda a essa Casa Legislativa, mesmo que seja por pouco tempo, a sua participação é muito importante. Obrigada, Nocete. Muito obrigada aí pelas boas-vindas e é um prazer estar participando com vocês, juntamente com o deputado Ismael dos Santos, e debatendo um assunto tão importante e em pauta hoje dentro da nossa sociedade. Deputado, obrigado pela sua presença também e vamos falar bastante sobre esse assunto, que inclusive já é um assunto que está sendo debatido na Assembleia Legislativa, né? Perfeitamente, saudação aí a você, a todos os nossos telespectadores das redes sociais, a nossa vereadora Noemi, obrigado pelo convite para debater um tema que de fato entrou na agenda nacional agora. Até aproveitando para que a gente possa também trazer um pouco de informações com relação à linguagem neutra, esse é um tema que vem dividindo opiniões, né? Que aqui em Santa Catarina nós temos já um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e já temos um decreto também do governador falando sobre este assunto. Vereadora, como é que se tem tratado isso e como é que se tem se falado sobre essa linguagem neutra aqui na capital de Santa Catarina? Muito bem, Nocete. Ontem, inclusive, saiu no ND+, uma notícia com relação a esse assunto, a linguagem neutra. Nós apresentamos aqui na casa um projeto de lei, que é o projeto de lei de número 18.269/2021, que veda a denominada linguagem neutra na rede municipal pública e também em concursos públicos e órgãos ligados à administração pública. Por que a gente traz esse debate e esse assunto e esse projeto de lei tão importante? Primeiro, por entendermos que a linguagem neutra ela vem ferir a norma culta da língua portuguesa e por entendermos também que a linguagem neutra ela é uma forma excludente e não inclusiva no nosso ponto de vista. Por que isso? Por exemplo, se a gente pegar as pessoas hoje surdas, deficientes auditivos, como é que a linguagem neutra ela vem dificultar a linguagem labial? Se você pegar, por exemplo, os deficientes visuais, eles vão ter muitas dificuldades, porque eles precisam de software para poder lerem, por exemplo, né? E os dislexos, por exemplo, é uma outra dificuldade e é uma fatia muito grande da sociedade, sem falar que a maioria da sociedade, a grande maioria, ela não concorda com a linguagem neutra. Então, eu acho que é um assunto que tem que ser debatido, estou trazendo para dentro da Câmara de Vereadores, por entender a relevância desse assunto, né? Como é que você vai fazer, por exemplo, uma pessoa de uma idade mais avançada, fazê-la entender que você não fala mais todo ou toda, por exemplo, é todes, né? Então, assim, é uma linguagem que ela fere muito a nossa língua portuguesa e também acredito que os princípios éticos da família. Esse é o meu ponto de vista e a minha análise com relação à questão da linguagem neutra.
Entendi. Vereadora, até para que as pessoas possam entender o tema do programa de hoje, a gente está falando sobre essa linguagem neutra, para que vocês entendam. Ela é uma ideia definida por alguns grupos que visam aí, né, uma mudança radical na norma culta do português. Como a vereadora citou ali, você, ao invés de falar todos ou todas, você acaba substituindo por todes. Algumas pessoas, alguns grupos aí já até usam isso, mas é uma situação que, como diz a vereadora, está trazendo problemas também para o entendimento de outros, né, outras pessoas que de repente vão ter problema para isso. Deputado, o senhor, esse projeto que está tramitando na casa aí na Assembleia já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Como é que é esse projeto? O que vem nele dentro, o que vem dentro do projeto trazendo aí na Assembleia Legislativa? Bem, a vereadora Noemi pontuou muito bem, né? Contextualizou, inclusive, as dificuldades e a perspectiva do que se apresenta lá na Assembleia Legislativa é basicamente em cima do decreto do governador, né? Que já está valendo. Mas é preciso aqui fazer um rápido resgate histórico. Nós temos uma questão cultural e temos também uma questão ideológica em jogo, né? Se você pegar, por exemplo, a revista Veja dessa semana, a revista Veja traz duas matérias, uma inclusive com 5 páginas, em que vai dizer nem ele e nem ela, certo? Uma proposta pegando aqui diversos depoimentos de pessoas que não se sentem nem homem nem mulher, ok? Temos também um artigo, isso me chamou a atenção, né, pelo espaço que a revista acaba dando, ensaio sobre a indecência. Aliás, são 2 artigos, um ensaio sobre a indecência, que vai falar aqui na perspectiva da liberação da pornografia para crianças e adolescentes, e o outro aqui já é bem mais explícito, não é? Do Valcir Carrasco, linguagem de amigas, né? Então não são amigos, em que ele coloca aqui a linguagem é evolutiva e, portanto, não há como segurar essa dinâmica da linguagem. Mas aí entramos nos aspectos exatamente histórico, cultural e literário. Eu falo agora não só como deputado, mas também na minha formação de doutor em literatura, isso nos preocupa, né? E aí vamos fazer um rápido aqui, um breve resgate histórico. Eu acho que tudo começou aqui, né? Nesse pequeno, mas revolucionário, quando eu falo revolucionário é literal, né? Revolucionário, livro do Karl Marx e do Engels, o Manifesto Comunista. Por que eu vou buscar as raízes da questão dessa linguagem fluida ou linguagem neutra, como queiram, nos dias de hoje? Porque o pai do comunismo já dizia, e ele vai dizer nesse texto aqui, né, eu vou parafrasear aqui, de que a divisão do trabalho é a divisão do ato sexual. É isso que ele fala, né? Nós estamos falando de um livro de mais de um século. E aí ele diz o seguinte: o problema da sociedade está na família, pois nela a mulher e os filhos são escravos do marido. E a partir dessa perspectiva surgiram os ideólogos, claro, sempre bebendo no comunismo, né? Da perspectiva cultural e literária. E é por isso que nós vamos chegar nos nossos dias a essa confusão aí. Hockenheim, ele escreveu um livro em 1936, ele era um dos principais defensores de Marx. O livro é chamado Autoridade e Família, e lá ele vai dizer uma frase interessante: o imperativo categórico deve ser o fim consciente da família burguesa. Então, veja você e os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, de que tudo está muito entrelaçado, né? Quer dizer, essa linguagem fluida é também uma forma de dizer: eu não aceito essa proposta judaico-cristã, não é? Da família tradicional. É isso que está em jogo. Se nós pegarmos um outro filósofo muito mais agressivo, que é o Marcuse, Herbert Marcuse, ele morreu aí no ano de 1979, e foi um dos principais pensadores e ideólogos do comunismo social. Ele vai dizer que, enquanto Marx defendia que o poder estava nos meios de produção, ele vai dizer que o poder está nos meios de cultura. E aí que entra essa questão da linguagem, não é? Da literatura, enfim. E com base nessa questão da cultura é que ele vai implementar
através da linguagem, segundo ele, novos valores. E esses valores são valores que nos preocupam, porque ele vai falar, por exemplo, Marcuse, não só na abolição da família tradicional, mas ele vai falar, por exemplo, eu anotei aqui alguns dados, por exemplo, a difusão do aborto, ele defendia, a legalização do incesto, o incentivo a jogos sexuais infantis, ele achava que isso era muito positivo. Aí tá, a eliminação do pronome ele ou ela e de referência a figuras paternas. Então, vejo que isso não é tão recente assim, já vem lá de Marcuse com essa proposta de eliminar o pronome ele ou ela, e agora vem com mais força especial aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, onde isso aconteceu no ano passado. E ele fala em outras coisas, etc., mas tudo fundamentado naquilo que nós chamamos de ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? É a proposta de que menino não nasce menino, menina não nasce menina, o sexo é uma construção social, então hoje você pode ser ele, amanhã você pode ser ela, e por isso eles optam pela questão da neutralidade. Entendi. Uma aula, né? Uma aula. Deputado Ismael passando para a gente importantes informações da literatura, porque, como o senhor disse, isso já vem de muitos e muitos anos atrás, mas a partir mais ou menos de 2010, que a gente começou a ter um pouco mais dessa proliferação, dessa troca, né, dessa tendência de se desconstruir a linguagem, de trazer a linguagem neutra e desconstruir essa situação de ter aí, né, a norma culta do português ser modificada. Vereadora, aqui, só para a gente já encaminhar o final desse primeiro bloco, aqui na Câmara de Vereadores a senhora falou de um projeto de lei. No caso de uma aprovação do projeto de lei na Assembleia, não acaba perdendo o valor essa situação aqui no município? Eu acredito que não, Nocete. Primeiro que você abre aqui dentro da casa essa discussão, que eu acho muito importante. Acho que trazer esse assunto à discussão, independente do projeto de lei estadual seja aprovado. Eu acho que você vai provocar e fazer as pessoas entenderem a importância de nós não deixarmos esse tipo de linguagem entrar dentro de nossas escolas. E cabe salientar, Nocete, que esse projeto de lei a qual a gente está apresentando é um projeto de lei que a gente não inclui as escolas da rede privada. Por quê? Porque entendemos que os pais eles têm a opção, quando podem pagar por isso, de colocar o seu filho naquela escola que conduz a sua forma de pensar, a sua ideologia. Por exemplo, tem escolas mais liberais, tem escolas que são religiosas, então aí a gente exclui com relação à questão do ensino da rede privada, né? A gente coloca assim na rede municipal, porque a gente entende que as pessoas aí não têm opção de escolher. Então, a gente trazemos isso para dentro das nossas escolas municipais, que o pai, quando vai colocar o seu filho lá, sabe que lá dentro ele vai ter a nossa norma culta da língua portuguesa. Para você que está chegando agora aqui na TV Câmara de Florianópolis, nós estamos com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara. Você acompanha a gente sempre pelos canais 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura. Hoje estamos trazendo a vereadora Noemi Leal, do Podemos, ela que é vereadora aqui na capital de Santa Catarina, e o deputado estadual Ismael dos Santos, do PSD, que estamos tratando de um assunto super importante, que é essa linguagem neutra, né? Que está tentando ser implementada dentro também dessa situação da norma culta do português. A gente vai para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta para falar mais desse assunto com os nossos convidados. É rapidinho, a gente já volta. A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou em tempo recorde o Auxílio Emergencial AME Floripa. O auxílio é válido para quem mora em Florianópolis, possui renda familiar de até R$ 178 por pessoa e não recebeu ou não está recebendo outros auxílios. Aponte a sua câmera para esse código ou acesse o site que está na tela e saiba mais sobre esse auxílio que foi aprovado na Câmara por unanimidade. Porque se é um direito seu, é um dever nosso.
Continuamos falando agora nesse segundo bloco com os nossos convidados, a vereadora Noemi Leal, do Podemos, e também o deputado estadual Ismael dos Santos, do PSD, onde nós estamos debatendo um assunto super importante e até para você possa entender esse novo formato do Sala de Visitas, nós estamos aqui no estúdio, eu e o repórter cinematográfico, o Tiago Veríssimo, e os nossos convidados estão de forma remota, até porque a gente está cuidando de todos os trâmites de prevenção com relação à pandemia do Covid-19. Linguagem neutra, para você que está chegando agora, esse tema que divide opiniões e que aqui em Santa Catarina, como eu falei no primeiro bloco com o deputado e com a vereadora, nós temos um projeto aqui na casa que começou a tramitar, temos também um projeto na Assembleia Legislativa, mas nós temos em vigência um decreto do governador que trata desse assunto, falando da norma culta do português. Vereadora e também deputado, eu queria saber de vocês, qual foi a opinião de vocês de uma polêmica que girou aí nos últimos dias de uma publicação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+, onde a frase dizia: o direito de amar é de todos. Como é que vocês receberam isso, vereadora? No SET, primeiro que foi um desrespeito a um decreto do governador, esse é o primeiro ponto. E segundo, eu acredito que a inclusão, ela não passa por uma forma que você a mudança ou não de um pronome de tratamento. A inclusão, ela se dá, e o respeito, através da forma que você age com as pessoas, o respeito que você tem à opinião da pessoa e a forma que a pessoa quer viver a vida. Então, eu acho que essa situação do dia 28, dia do orgulho gay, eu acho que foi um desrespeito do Poder Judiciário. Inclusive, Desculpa, vereadora. Por gentileza, repete, que ficou baixo? Não, eu perguntei ao deputado, eu achei que a senhora não tinha terminado ainda, e eu perguntei para o deputado como é que se ouviu também essa colocação lá no Tribunal de Justiça. Se me permite, Noemi, perfeitamente. Eu acho que não há outro conceito melhor para definir a ação e atitude do Tribunal de Justiça, senão esse, desse respeito. Eu fiz uma manifestação nas minhas redes sociais sobre isso, né? E até uma contrapartida. Será que eles vão aceitar que o advogado os chame de excelentíssimes? Né? É uma pergunta que fica no ar, né? Já que ele está tratando a população como todas, né? Então, vamos ver se esses pronomes também são aceitos na contrapartida. Mas permita-me que eu só jogar um pouquinho mais de pimenta aí no nosso debate, né? Além dessa questão cultural, além dessa questão histórica, além dessa questão literária, né? Porque é um assassinato da língua portuguesa, né? Há também um aspecto biológico que está em jogo, né? Porque, vamos lá, eu deixo dar um exemplo aqui absolutamente hipotético, mas vamos lá. Cai um avião, certo? A pessoa vítima ficou em 10 mil pedaços, perfeito? Você vai lá, pega um pedacinho dessa pessoa, você não sabe quem é, não sabe a sua cor, não sabe a sua origem, não sabe o seu nome, não sabe o seu sexo, etc. Tal. Leva para o exame de DNA, você vai saber se é ele ou se é ela. Não vai ter pronome neutro, não é? Quando você colocar esse pedacinho de pele, não é, desse acidentado, dessa vítima no laboratório. Então, há uma questão biológica por trás também que precisa, sim, ser respeitada. Eu estou falando aqui de ciência, né? O aspecto científico da coisa. Então, nós não podemos concordar com todas essas proposições, como disse, não só pela perspectiva cultural, literária, histórica, mas também do ponto de vista da questão biológica científica, né? E por que tudo isso vem à tona? Eu não tenho dúvida de que aí, com base, com fundamento na tal da ideologia de gênero, o que se quer, de fato, é uma aceleração do processo de erotização das nossas crianças. É isso que está em jogo, e era isso que Marcuse já defendia lá por volta de 1930, com as suas teses baseadas em Karl Marx. Então, é isso que nós temos que estar atentos, e nós, como homens públicos, a Noemi aí, na sua perspectiva de vereadora, sim, vamos estar vigilantes, atentos e fazendo a nossa parte em defesa da família e em defesa, assim, também da língua portuguesa. Vereadora, a senhora acredita que, independente de projetos serem aprovados, virarem lei,
A senhora não vê que hoje, de repente, com a chegada já de anos das redes sociais e da internet, se torne muito mais fácil se propagar essa situação de uma linguagem neutra, independente de ter uma lei ou não? Como é que a senhora vê isso? Eu acho o seguinte, Nocete, eu acho que a lei ela é importante, porque tendo uma lei você pode cobrar. Por exemplo, hoje a lei não está vigorando, tem decreto do nosso governador, e já acontecem situações similares dentro das escolas, aqui em Florianópolis. Já tem professores usando a linguagem neutra. Tem alunos que já pegaram provas, em vez de estar escrito aluno ou aluna, estava escrito alune. Isso fere a língua portuguesa e fere também os princípios das famílias. Então, eu acho que a lei ela vem para implantar e também para fazer valer aquilo que a gente acredita. Sem uma lei fica muito mais fácil de ser burlado essa situação. Então, acredito que a importância da lei, espero sim, estamos acompanhando, que essa lei seja aprovada dentro da LESC e aqui dentro da Câmara Municipal de Florianópolis também. Deputado, essa orientação com relação a essas possíveis modificações aí na norma culta do português, ela tem que partir de casa também dos pais? Tudo começa na família, não há a menor dúvida, né? A família é a grande coroa de todo esse processo. Agora passa também pela escola, pelos meios de comunicação, e eu quero parabenizar aqui a Câmara de Vereadores por abrir esse debate, não é? A nossa Câmara da Capital, e dizer que, enquanto legislador, enquanto homem público, a nossa consciência, não só a nossa consciência cristã, mas a nossa consciência política, nos convoca, não é? A não permitir que educadores utilizem as nossas escolas como laboratório, não é? De uma proposta absolutamente espúria. Né? Mais do que isso, nós não podemos permitir que roubem a inocência das nossas crianças. É isso que está em jogo. Eu acho que cada cidadão tem absoluta liberdade, a Constituição assim o dá, não é? E não deve haver preconceito. Se você quer ser do sexo A, do sexo B, etc. e tal, cada um é responsável pelo seu encaminhamento e a sua identidade sexual. Agora, não vamos colocar isso de goela abaixo das nossas crianças, como querem fazer agora através da língua portuguesa. Vereador, aqui na Câmara do município de Florianópolis, a gente já brigou muito com relação à quantidade de mulheres ocupando o cargo aqui. Esse ano foi um ano recorde, aí, chegou a ter 6 vereadoras no mesmo mandato, né? E a gente observa ali que tem algumas vereadoras, principalmente da ala esquerda, que já utilizam aqui no plenário, inclusive quando fazem a sua saudação, essa linguagem neutra. Como é que a senhora tem visto isso? A senhora chegou a conversar, já houve algum tipo de discussão com relação a isso aqui na casa? Primeiro, Nocete, fazer uma correção, mas para o bem. Quando eu entrei aqui na casa, primeiro eu vou fazer um histórico, né? Em 2018, quando a minha passagem também como suplente aqui pela casa, tinha apenas uma vereadora. No dia que retornei, tinha 6, eu era a 7ª. Isso, certo. Então, para mim é um fato histórico, fico feliz de mais mulheres participando da política. E com relação à questão de outras mulheres aqui dentro, e da citação que você fez com relação a mulheres que usam essa linguagem aqui dentro da casa, primeiro que hoje nós não temos uma lei, mas temos um decreto do governador do estado. Acho que o decreto é para todo o estado de Santa Catarina, e Florianópolis é a capital do estado, acho que deveria ser respeitado. Não tive nenhum tipo de conversa ainda discutindo esse assunto com as vereadoras, né, com relação à linguagem neutra. Eu respeito, como falou o nosso deputado, nós que somos adultos, temos que ter um respeito pela opção de vida que a pessoa, opção sexual, opção de credo religioso. O respeito ele tem que haver. Eu sou assistente social e isso eu prezo muito na minha vida, o respeito às diferenças. Isso não significa que precisamos colocar, entre aspas, né, usar um termo que a gente usa, de goela abaixo, aquilo que a gente acredita. Por exemplo, o senhor pode gostar de pular de paraquedas, se é o seu hobby. O senhor não pode me obrigar a pular de paraquedas. Eu lhe respeito por essa opção. Então, acho que é isso que nós temos que ter dentro da Casa Legislativa, em qualquer situação da nossa sociedade. Deputado, para a gente já encaminhar o final do programa, uma mensagem que o senhor deixa com relação a essa discussão e o que pode ser usado a partir daí, quem sabe com uma lei aprovada
e também com o cumprimento do decreto que já está em andamento aqui no Estado? Perfeitamente, continuaremos vigilantes, entendendo de que nesse momento é preciso serenidade e talvez uma das mais belas palavras do dicionário, equilíbrio, né? Que é isso que a sociedade espera de nós. E em relação à língua portuguesa, não é? Ela está aí efetivamente para promover a cidadania. E cidadania requer respeito, né? E não podemos, de forma alguma, permitir que a língua se torne uma ferramenta, que a linguagem não é, se torne um instrumento de uma proposta ideológica como é a ideologia de gênero. O Papa Francisco disse esses dias, e com muita ênfase, né, que a ideologia de gênero é o hálito do diabo, né, porque acaba desvirtuando a perspectiva da família judaico-cristã. E é essa a nossa bandeira, essa a nossa defesa, né? Respeitamos quem pensa diferente. Agora, não vamos assassinar a língua portuguesa. Vereadora, obrigado pela sua presença também e por trazer esse tema tão importante aqui na capital de Santa Catarina. Obrigada, Nocete. Também agradeço aí a participação do deputado Ismael, que trouxe aí um resgate histórico muito importante para a gente entender a questão da linguagem neutra. Obrigado, vereadora. Obrigado, deputado. Obrigado a você que esteve na nossa audiência também, no programa Sala de Visitas aqui na TV Câmara de Florianópolis. Acompanhe também os nossos conteúdos sempre na TV, na nossa programação, no canal 11.2 da TV Digital Aberta, o canal 16 da NET na TV por assinatura. Você pode também acessar todos os nossos conteúdos através das redes sociais, através aí do nosso YouTube, e também você tem lá o Facebook, tem lá o Instagram da Câmara, você pode pegar também todas as informações lá. E se você quiser saber também mais informações aqui do Poder Legislativo da capital de Santa Catarina, dos demais vereadores, você acessa o nosso site www.cmf.sc.gov.br e lá você tem todas as informações. Mais uma vez, obrigado pela audiência de todos vocês e até o próximo programa.